Vamos iniciar com uma convidada muito especial para o IBVET, a professora Karine. Professora, muito obrigada por aceitar esse convite. Atualmente a senhora é diretora da Anfivet, é professora convidada também em vários cursos de pós-graduação, inclusive do IBVET. A senhora aprimora muitos profissionais que entram conosco, né, como alunos. E, além disso, sócia e proprietária de um centro de reabilitação animal em Belo Horizonte. Professora, muito obrigada. E, para iniciar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dos 3 temas que a senhora veio abordar aqui no VET em Foco e qual o objetivo principal que a senhora busca impactar nos congressistas. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer palestrar e também ministrar aulas numa instituição como o IBVET, que tem meu coração. E a respeito das palestras, a gente vai falar de temas da atualidade, a gente está falando do magneto de alta intensidade, que é um recurso novo na reabilitação, que vai aí chegando cada vez mais. A gente vai falar um pouquinho de fotobiomodulação também, que é o uso do laser e do LED, que faz parte da nossa rotina. E a gente falou sobre estratégia em casos desafiadores. Então, hoje os alunos estão chegando e eles se deparam com essa dúvida, o que fazer no meu caso? Então, a gente pontuou para eles ali uma estratégia de como atender esses casos. E essas palestras, né, a gente tem como objetivo impactar até mesmo de forma prática nesses alunos, para que eles saiam daqui e vejam a aplicabilidade naquilo que eles aprenderam. Perfeito, professora. A senhora pode falar um pouquinho ali do que a senhora vê de desafio em cada uma dessas áreas ou desses temas e o que a senhora indicaria para os profissionais atuantes? Bom, um grande desafio que a gente tem é que o nosso paciente é único. Todo paciente que chega pra gente, ele não é a displasia coxofemoral, ele não é a ruptura do ligamento, ele não é a luxação patelar, ele é o paciente inserido na família e na doença. E nós temos que estar ali tanto olhando, a gente aprende muito a focar no contexto doença e como tratar essas doenças, mas a gente também tem que focar no ambiente que esse animal está inserido, na família, em como esse animal ele vai se adequar às técnicas. Então, uma das dicas que a gente dá das estratégias é olhar o ambiente como um todo, e a participação do tutor também é essencial, né? A gente, como veterinária, muitos falam assim, eu fiz veterinário porque eu odeio, eu não gosto de gente, né? E aí, sinto muito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é gostar do tutor. Ele é um elo principal entre o nosso tratamento. Então, ter essa conexão veterinário, paciente, tutor é primordial. A senhora poderia falar um pouquinho de algum caso ali de sucesso que a senhora tem aplicado essa abordagem da fotobiomodulação? Nossa, a fotobiomodulação a gente usa muito na rotina, né? A fotobiomodulação é o emprego do laser e do LED, da luz, como forma terapêutica. E a gente tem vários casos, tanto na parte de controle de dor, analgésico, mas tem um caso em particular que me chamou muita atenção, que já tem muitos anos, mas que até hoje eu trago para os congressos, trago para as palestras, que foi um animalzinho que ele tinha sido picado, possivelmente, por uma aranha, e ele teve uma necrose de língua. Então ele perdeu, né, estava perdendo esse órgão, e já tinha consultado diversos profissionais e foi indicado a remoção e a amputação e eutanásia do animal, porque esse é incompatível com a vida, a não ser que ele fosse submetido por uma sonda e vivesse a vida toda dessa forma. E a gente começou a tratar, né, com laser, e ele teve um resultado surpreendente. Então, com 4 sessões, a gente recuperou o tecido desse órgão, a gente recuperou a língua do animal e ele manteve aí a sua vitalidade e não precisou de ser eutanasiado e não perdeu, né, o órgão. Então, isso pra gente é impactante quando a gente vê que a gente realmente faz diferença na vida desses animais. Perfeito, professora. E para quem busca se especializar em fisioterapia e reabilitação, o que a senhora indica para esses profissionais? Estude, né? Sempre. A gente fala desse velho clichê, estudar, mas é tipo aquele cozinheiro que não sabe cozinhar. Então, o primordial é a gente estudar, buscar sempre técnicas novas e sempre também estar atento, né, nos congressos, nas palestras, porque sempre tem novidade e é nesses locais que a gente encontra esse conhecimento e também o network com os colegas, né, e vai aprendendo aí coisas novas. Aproveitando que a senhora está indicando ali alguns passos, né, para os profissionais, a senhora poderia falar para nós um pouquinho da sua jornada acadêmica, quando que a senhora se encontrou dentro da fisioterapia, como foi isso?
Claro, eu me encontrei na fisioterapia ainda na graduação. Eu trabalho com físio desde 2009, né? Mas eu me formei em 2010. E na minha cidade ainda esse recurso era pouco conhecido. E eu fazia estágio na parte clínica e eu sempre ficava preocupada, né? Eu acompanhava um cirurgião, um ortopedista, e eu ficava preocupada. E agora? Esse animal operou e está no canil. Como que é esse depois? E através disso fui buscando e vi que em outras regiões, né, já se falavam da fisioterapia veterinária e fui me especializar nessa área. Eu ainda era estudante, então só recebi o meu certificado após a conclusão e depois disso continuei a estudar, fiz meu mestrado na área também, né, busquei novos caminhos aí e também vim para essa área acadêmica. Então a gente fica na parte técnica ali do dia a dia, mas associado também na parte acadêmica. E é uma paixão, a gente entra na fisioterapia e não sai nunca mais. Aproveitando que nós estamos conversando sobre a sua jornada acadêmica, sobre a senhora, será impossível não perguntar como foi esse prêmio que a senhora ganhou. A senhora foi campeã em novembro de 2020, num reality show sobre empreendedorismo feminino, né? Como que foi? Fui convidada para participar desse reality show, né, que chamava Mulheres Empreendedoras, e aí éramos 18 mulheres. Eu era a única veterinária, né, a veterinária ela ainda peca um pouco nessa parte do empreendedorismo, mas aí a gente ficou, né, tinha os desafios, ficávamos na casa com as provas, enfim, mas foi muito gratificante, foi muito enriquecedor. E participei da equipe que foi ganhadora. A gravação aconteceu no Rio Grande do Norte. E foi super divertido, assim. Eu tinha acabado meu filho tinha 1 aninho mais ou menos. Nossa. Então eu fiquei um pouco assim, mas fui, né? A gente também tem vida acadêmica, vida familiar, né? Então fui e foi bem gratificante e é uma curiosidade. Todo mundo que sabe fica aí, mas como que foi, né? Quantos dias? Tinha telefone? Como que eram as gravações? É sempre essa dúvida que surge aí, mas foi muito interessante. Professora, quero agradecer esse tempo que a senhora conseguiu estar aqui conosco. Sei o quanto foi desafiador, né? E não quero ocupar mais tempo. Sei que a senhora tem várias palestras aí ainda para ministrar. Muito obrigada pela disponibilidade, pela presença. Foi uma honra tê-la conosco. Obrigada, eu que agradeço o convite e contem sempre comigo. Muito obrigada.